Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui para a nossa aula 4, que é dos assuntos para os cargos de nível básico, que é médio, técnico e superior para a Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, Banca Instituto Bahia. Hoje vamos falar aqui sobre equação, que é um assunto que tem várias questões, tanto equação do primeiro grau, segundo grau ou equação polinomial. Bom pessoal, só relembrando, equação geralmente é quando a gente tem uma expressão em que a gente tem uma letra que a gente quer determinar o valor dessa letra. Por exemplo, se eu tiver aqui assim, x mais 2 igual a 3. Aqui pode ser um tipo de equação chamada equação do primeiro grau. O grau de uma equação, pessoal, é o valor que está aqui, esse expoente que está aqui em cima do x. Aqui você não vê nenhum expoente aqui em cima, mas sempre quando não tem nada em cima desse x aqui, é como se tivesse o número 1 aqui em cima. Então, se você vê uma expressão dessa forma aqui, é a equação do primeiro grau. Por quê? Porque aqui em cima, ó, aqui em cima tem um 1. Só que esse 1 não precisa ser colocado. Se tiver, por exemplo, assim, x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a 0, aqui já se enquadra em uma equação do segundo grau. Por quê? Porque esse expoente aqui é 2. Então, o que indica o grau de uma expressão ou de uma equação é esse expoente do x. Se tiver, por exemplo, aqui x ao cubo mais 2x mais 1 igual a 0. Aqui já se enquadra em uma equação polinomial, que é uma equação de grau 3 para cima. Pode ser que caia, eu já vi cair uma questão assim, a equação do primeiro grau já caiu várias vezes e do segundo grau também. Então, basicamente, são esses três tipos de equação. Tem também, pessoal, uma equação do tipo polinomial, exponencial, só que esses tipos de equações não caem muito. Eu, nas provas que eu vi, eu não vi caindo nenhuma questão. Não quer dizer que a banca não possa colocar, mas em todas que eu vi, eu só vi cair desses três tipos de equação. Então, se você tiver pouco tempo, você dedica esses três tipos de equação. Se sobrar um tempinho, você revise os outros tipos de equação. Começar pela equação do primeiro grau. Como é que a gente vai resolver uma equação do primeiro grau? Deixa eu mudar o piloto aqui. Se eu tiver, por exemplo, essa equação aqui, vou repeti-la aqui. X mais 2 igual a 3. O objetivo de uma equação é a gente encontrar a raiz. A raiz, pessoal, para a gente poder encontrar, é a gente deixar o x sozinho de um dos lados da igualdade. Como é que eu vou deixar o x sozinho? Todos os números que tiver desse lado, ele tem que passar para o outro lado. Mas ele tem que passar respeitando a ordem das expressões numéricas, respeitando a ordem. Como é que eu vou passar esse 2 para o outro lado? Ele vai passar para o outro lado, a gente vai olhar qual sinal que está aqui à frente dele, qual é a operação que ele está realizando. Ele está realizando uma soma, tá vendo aqui? X mais 2, então ele está realizando uma adição. Ele tem que passar para o outro lado para eu poder responder essa conta. Então, eu repito o x, observe como é fácil. Esse 2, ele tem que ir para o outro lado. Então, vou repetir o igual aqui, vou repetir o 3 e o 2 vai vir para o lado de cá. Só que quando o 2 ou qualquer número ele muda de lado da igualdade, o valor dessa operação aqui ele vai mudar. Então, aqui eu estou somando, então ele vai passar subtraindo. Então, vai passar menos 2. Pronto, simplesmente isso. Aqui agora eu conservo o x novamente e faço a operação. 3 menos 2 igual a 1. Então, observe que para a gente resolver uma equação do primeiro grau, é super simples, é fácil. Vamos pegar outro exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, aqui 2x mais 1 igual a 5. E como é que a gente resolve desse tipo? Observe que na de cá de cima eu não tinha nada do lado do x. Então, quando eu tenho um número do lado do x, vai ser o mesmo procedimento. Só que, primeiramente, eu vou passar o outro número para o outro lado. Eu vou repetir aqui o 2x. Esse 1 eu vou passar para o outro lado da mesma forma que eu fiz aqui com 2. Então, esse igual a 5 vai continuar. E esse 1 que estava desse lado vai passar com a operação inversa desse mais aqui. A operação inversa da adição, que é a subtração. Então, vai passar menos 5. Menos 1. Aqui eu ainda repito 2x igual para fazer essa operação aqui. 5 menos 1 dá 4. Aí vocês vão olhar aqui e me perguntar, a resposta é 4? Não, pessoal. Por que a resposta não é 4? Porque observe o seguinte, eu tenho aqui 2x. O objetivo é deixar o x sozinho. Ele está ainda com esse 2. Esse 2 ou qualquer número que esteja do lado do x, pessoal, quer dizer que ele está realizando uma multiplicação. Então, esse 2 ele vai ter que sair daqui. Como é que ele vai sair daqui? Ele vai sair daqui fazendo a operação inversa
da que ele está realizando aqui. Se ele está realizando a multiplicação, ele vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, o x ele vai ficar sozinho, x igual 4, eu repito. Observe que eu repito tudo, só mudo o número que eu vou mexer. Esse 2 ele estava em cima multiplicando. Para ele passar dividindo, ele tem que passar ó, aqui embaixo, por 2. Observe que como a regra é simples. Então, ficou x igual a 4 dividido por 2, que vai dar quanto, pessoal? 4 por 2? 2. Então, observe que tem uma lógica. Não é difícil essas operações com a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é a mais fácil que tem. Vamos resolver uma questão que caiu na própria banca da Instituto Bahia para a gente poder ver de que forma a banca pode cobrar esse tipo de questões. Vamos lá? Essa questão ela foi para a Prefeitura Municipal de Venceslau Guimarães, foi para os cargos de nível médio. Olha só como a banca ela cobrou equação do primeiro grau. Olha só, a solução da equação x menos 6 igual menos x menos 14 é. Aí temos aqui as opções. Então vamos fazer a análise baseado no que a gente estudou aqui anteriormente e ver qual das opções se encaixa na resposta. Vamos lá? Olha só a expressão que foi dada. X menos 6 igual a menos x menos 14. Como é que a gente resolve? Basicamente, da mesma forma que a gente ensinou. A única diferença é que eu tenho números e tenho letras dos dois lados da igualdade. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso primeiro juntar os x de um dos lados, juntar os números do outro lado, ou jogar tudo para o mesmo lado. Vou fazer do jeito que eu acho mais fácil. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, repetir x menos 6, e esse menos x menos 14, eu vou trazer para esse lado da igualdade, eu vou trazer para o lado esquerdo. Lembra que quando ele muda de lado da igualdade, muda essa operação aqui, se ele está com menos na frente, quer dizer que está subtraindo. Então, o x, ao invés de menos, ele vai vir mais x. E o 14, ao invés desse negativo, vem mais 14. Igual, e aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 0, pessoal. Se eu tirei tudo que está do lado direito, aqui fica 0, certo? E agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar tudo que é letra. Então, eu junto os x. Aqui já é outro tipo do que a gente mostrou anteriormente. Então, a questão que a banca cobrou aqui, observe como ela não é difícil. Então, eu vou juntar x com x e número com número. Então, x mais x vai dar quanto? Se eu tenho um x e juntar com outro x, vai dar 2x. Isso mesmo. Agora o número. Eu tenho menos 6 mais 14. Se vocês lembram lá da nossa primeira aula, eu tenho aqui menos 6 mais 14. Como é que eu resolvo? Eu faço o seguinte. Eu faço o jogo de sinal para saber qual operação eu vou realizar, mas com menos dá menos. Então, quer dizer que eu vou fazer 14 menos 6, que vai dar quanto? Vai dar 8. E agora, eu faço o quê? Sempre nessas operações eu conservo o sinal do maior. Qual é o maior deles dois? É o 14. Qual é o sinal dele? Mais. Então, vocês lembram, pessoal? Olha só. Faço o jogo de sinal para saber qual operação eu vou realizar, mas com menos dá menos. Então, eu faço 14 menos 6, que dá 8. Vejo o sinal do número maior, que é mais, e então o sinal do número do resultado vai ser mais 8. Então, aqui eu fiquei com 2x mais 8 igual a 0. Pronto, agora virou uma forma da equação que a gente fez anteriormente. Como eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que jogar o número tudo para o outro lado. O 2x eu conservo, 2x. Esse mais 8 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, 2x igual menos 8. Quero encontrar o valor do x, pessoal, deixo o x sozinho. E esse número que está do lado, ele está multiplicando. Ele tem que passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, x igual menos 8 eu conservo. E o 2 que está multiplicando passa embaixo dividindo. Então, dividido por 2. Então, x é igual 8 dividido por 2 dá 4. E repito, menos aqui. Ou poderia fazer menos com mais dá menos. 8 dividido por 2, 4. Então, menos 4, pessoal. E menos 4, vocês podem estar observando aí, é letra B. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. É muito importante que eu estou trazendo novos vídeos. Então, observe que não foi difícil essa forma que a banca cobrou. Vamos ver outra questão desse mesmo assunto. Então, observe essa outra questão aqui. Ela foi para a prova de nível médio para os cargos de agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias para a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana. Olha só o que a questão fala. A equação do primeiro grau, x mais 2x mais 3x igual menos 8x mais 2 menos 8, tem como solução. Então, também questão da banca Instituto Bahia, pessoal. Olha só como ela cobra várias questões que não é difícil. Vamos resolver essa questão para vocês terem uma ideia como não é tão difícil a equação do primeiro grau. Se cair é para vocês gabaritarem essa questão. Visto que vão ser só 5 questões, então colocando uma questão dessa não tem possibilidade de errar, pessoal. Então, vamos lá?
Observe agora, pessoal, essa expressão, aparentemente, ela nos dá uma ideia que é uma expressão diferente. Só que se vocês observarem, ela é igual. Tem apenas fatores com x, que são esses daqui, e esse daqui também, e fatores com número, só que tem parcelas a mais. O que é que eu vou fazer primeiramente? Vou juntar logo tudo que tem x aqui, fazer as operações, conservar aqui, ver se tem alguma coisa para eu fazer, depois trazer tudo para o lado esquerdo. Então, olha só que eu tenho aqui x mais 2x mais 3x. Estou juntando 3 parcelas com x. Então, eu tenho x mais 2x vai dar 3x. 3x mais 3x vai dar 6x. Ou seja, eu juntei tudo que tinha x e adicionei. Então, ficou 6x igual menos 8x. Aqui, pessoal, olha só, eu tenho um número e tenho um número. Então, eu tenho mais 2, deixa eu botar aqui do lado, mais 2 menos 8. Lembra o que eu fiz anteriormente? Faço o jogo de sinal para saber qual operação vai ser realizada. Mais com menos vai dar menos, então quer dizer que eu vou fazer uma subtração. 8 menos 2 dá 6. E o sinal aqui é de quem? O sinal é do número maior, é o que está à frente do número maior. Está à frente aqui é o menos, porque o maior é o 8, então ficou menos 6. Trago menos 6 aqui, menos 6. Pronto, então agora eu vou juntar tudo do lado esquerdo, vou conservar 6x. Esses daqui que está com esses sinais aqui, vai vir para o outro lado com o sinal trocado. Menos 8x vai vir mais 8x. Esse menos 6 vai vir mais 6. Só que observe aqui agora, pessoal. Desse lado eu tenho apenas x. Se eu trouxer esse 6 para o lado de cá, eu vou trazer um número para depois jogar para o outro lado. Então eu vou deixar logo ele aqui desse lado, menos 6. Pronto, então do lado esquerdo só tenho letras, número com letra, é claro. E do lado direito eu tenho apenas número. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar duas coisas, 2x. Eu tenho 6 mais 8 vai dar 14. 14. E o x do lado, então ficou 14x. Igual a menos 6. Quero encontrar o valor do x, pessoal? Lembra? Eu tenho um número multiplicando com x. Esse número que está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado, com a operação inversa dessa multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o x fica sozinho, o 14 está multiplicando, passa embaixo dividindo. Então, ficou x igual ao menos 6, eu conservo. E 14 estava em cima, ficou embaixo. Então, ficou menos 6 por 14. Aí vocês vão observar aí, tem essa resposta? Não. Por quê, pessoal? Porque a banca, não sei se vocês lembram lá das nossas primeiras aulas, ela quer a resposta o mais simplificada possível. E o que dá para eu fazer aqui nessa fração? Dá para eu simplificar. Simplificar eu dividir em cima e embaixo pelo menor número possível, diferente do 1, claro, porque se eu dividir por 1 vai dar ele mesmo. Então, qual é o menor número possível diferente do 1? É o 2. Então, aqui em cima eu divido por 2, aqui embaixo também eu tenho que dividir por 2. Isso vai dar igual. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E embaixo, 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, a resposta, pessoal, é menos 3 sétimos, ou menos 3 sobre 7. Se vocês puderem observar aí, olha só, letra D. Então, pessoal, não é difícil a questão, desde que a gente saiba as regras. É fácil essa equação do primeiro grau. Se cair aí na prova de vocês, tem que gabaritar, certo? E é isso aí, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para mais uma questão. Olha só essa outra questão de equação do primeiro grau, pessoal. Ela foi da banca Instituto Bahia também, da Prefeitura Municipal de São Desidério para o cargo de nível superior. É a questão 13, ela fala o seguinte: deseja-se montar uma equação do primeiro grau com as condições de que o coeficiente A seja positivo e que sua solução é x igual a 2. A equação abaixo que melhor representa é, e temos aqui as opções. Vamos analisar direitinho para poder ver qual a resposta. Olha só, então ele quer encontrar a equação do primeiro grau que o coeficiente A seja positivo. E como é a forma de equação do primeiro grau? Eu não falei lá na primeira aula, mas a forma é a seguinte, é assim: y igual a ax mais b, onde esse a ele é um número, qualquer número, e esse b também ele é um número. Vocês lembram, por exemplo, que aqui poderia ser y igual a 2x mais 3. Então, observe que quem está do lado do x ele representa um número. Aqui eu coloquei apenas um exemplo, mas pode ser qualquer número. E esse b também, que é o outro coeficiente, ele representa um número. Então, na questão aí, ele falou que quer montar uma equação do primeiro grau em que o coeficiente A ele seja positivo e que x igual a 2. Quando ele fala x igual a 2, pessoal, quer dizer que a resposta da equação do primeiro grau vai ser 2. Então, a gente vai olhar para as opções de resposta. Por que a gente vai olhar para as opções de resposta? Eu vou olhar o número que está do lado do x nas opções de resposta. Qual que vai ser positivo? Porque ele quer que o coeficiente A seja positivo.
E o coeficiente A é o número que está do lado do x. Então, olhando aí a opção A, vocês podem observar a opção A, o coeficiente é positivo, porque é 2. A B também é positivo, porque é 2. A C também é positivo, a D é positivo e a E é positivo. Então, pelo primeiro requisito, todos cumprem o primeiro requisito. Só que ele falou que tem que ser x igual a 2, ou seja, a resposta tem que ser igual a 2 quando a gente resolver. Então, vamos resolver todas as 4, as 5. Se a gente encontrar a resposta logo, a gente já matou a questão. Mas vamos lá. A opção A ela tem o seguinte: 2x menos 2 igual a 0. Ele quer que x seja igual a 2. Então, para a gente saber se x é igual a 2, a gente vai respondê-la. Como é que a gente responde aqui, pessoal? Joga o número para o outro lado. Então, eu conservo 2x. Esse 2 está negativo, passa positivo. Igual a 2 positivo. Quero encontrar o valor do x. Esse número que está multiplicando passa para o outro lado embaixo dividindo. Lembra? Do jeito que a gente fez as questões anteriores. 2 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, essa letra A já é falsa porque deu x igual a 1. Ele quer que x seja igual a 2. Vamos analisar a letra B. 2x mais 2 igual a 0. Mesma coisa, eu jogo 2 para o outro lado com sinal trocado, conservo 2x, fica 2x igual a 2 está positivo, passa negativo. Então, 2 aqui. X é igual, conservo menos 2. Esse 2 que está do lado multiplicando, passa embaixo dividindo por 2. Igual 2 por 2 dá 1. Faço o jogo de sinal, menos com mais dá menos. Também é falso. Vamos analisar a letra C. X mais 2 igual a 0. X mais 2 igual a 0. Observe que aqui eu não tenho nada do lado do x. Repito o x. O 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. X igual a menos 2. Observe que passou com um sinal trocado. Então, ele quer que seja 2 positivo. Então, a letra C é falsa. Vamos para a letra D. X menos 2 igual a 0. O x eu conservo. O 2 está negativo, passa para o outro lado com sinal trocado. Passa positivo. Então, x igual a 2. Observe que a letra D, eu encontrei que x igual a 2. Então, a equação do primeiro grau que ele quer, pessoal, é x menos 2 igual a 0. Observe que o número que está do lado aqui ele é positivo. Por quê? Aí vocês me perguntam, que número está aí? Aqui está 1, pessoal. Porque se eu multiplicar 1 vezes x, dá o próprio x. Então, o 1 ele não precisa ser colocado. Então, o A, o coeficiente, é positivo. E quando a gente responde aqui, eu obtenho que x é igual a 2. Então, letra D, pessoal, certo? Então é isso aí. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E vamos fazer outra questão para a gente finalizar essa primeira parte de equação do primeiro grau. Observe que aqui é uma aula bastante simples para a gente revisar. Depois vai ter equação do primeiro grau com contextualização para a gente poder resolver uma expressão, montar uma equação do primeiro grau e depois resolver. Então aqui a gente aprendeu como resolver. Depois na próxima aula a gente vai aprender como montar uma equação do primeiro grau a partir de uma questão. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal.